Você já se sentiu culpado por não estar sendo produtivo? Uma das coisas mais comuns hoje em dia. Afinal de contas, nós nos acostumamos a buscar a todo momento por resultados, por atingir metas, atingir objetivos. E claro, isso pode levar à dificuldade para termos lazer, para relaxarmos, para conseguirmos descansar da nossa rotina. E uma das emoções básicas e que também podem estar muito relacionadas a isso é a culpa. Qual a função da culpa? É sinalizar, por exemplo, quando nós fazemos alguém sofrer devido à nossa atitude, ao nosso comportamento. Mas a culpa também pode surgir de uma situação na qual nós temos um comportamento que não está de acordo com os nossos valores, com o que importa para nós. Então, essa análise sobre se o contexto onde surgiu a culpa faz sentido, se de fato essa emoção é importante para sinalizar que, por exemplo, não estamos respeitando um ou mais dos nossos valores, ou se essa culpa surgiu indevidamente. Porque, por exemplo, alguém reagiu mal a algum comportamento nosso, mas que esse comportamento não foi, por exemplo, agressivo, não foi ofensivo, não gerou um prejuízo direto para outra pessoa, e mesmo assim a pessoa sinalizou que ficou chateada ou sofreu devido ao nosso comportamento. Veja que sutil isso. Infelizmente, a emoção da culpa pode nos enganar. Às vezes a gente pode sentir culpa mesmo numa situação que não deveríamos estar sentindo culpa, porque não ofendemos, não geramos nenhum prejuízo direto para alguém e não agimos de forma contrária aos nossos valores. É como se fosse um tipo de engano. E aí mesmo assim sentimos a culpa. E qual é o impulso da culpa? É buscar compensar, reparar o erro. E aí, veja só, se nós fizermos algo que não foi contrário aos nossos valores, que não prejudicou diretamente ninguém, e mesmo assim sentimos culpa, a tendência é que, na sequência, a gente vá buscar reparar o possível erro, compensar o possível erro. Por outro lado, isso pode reforçar o comportamento da pessoa que sinalizou ou que teve um comportamento que ocasionou esse sentimento de culpa na gente. Basicamente, o sentimento da culpa pode nos enganar. Então vale muito a pena fazer esse tipo de reflexão. Quando você perceber que está se sentindo culpado, tente analisar a situação relacionada a essa emoção. Como que ela apareceu? Aconteceu algo antes? O que aconteceu? Será que você realmente feriu alguns dos seus valores? Não agiu de acordo com os seus valores em alguma situação? Será que realmente você prejudicou alguém? Será que o efeito foi direto entre o seu comportamento e alguém ter sido prejudicado? São boas perguntas para tentarmos responder, refletindo. E caso a culpa não faça sentido com a realidade, aí precisamos não agir de acordo com ela. Ou seja, não buscar reparar nada, não buscar compensar, não buscar reparar o erro. Afinal de contas, não houve erro. É um tipo de engano gerado pelo contexto, pela possível falha da nossa percepção, e aí gerando essa emoção e o impulso consequente de tentar reparar o que não precisa ser reparado. Então não é porque você está se sentindo culpado que você precisa agir de acordo com essa emoção. Faça essa análise. Muitas vezes você vai identificar que não faz sentido essa emoção quando você analisar a realidade, todo o contexto relacionado ao surgimento dela no seu organismo. E aí evite agir de acordo com ela, que conforme isso ocorre, essa emoção vai deixando de ser disparada e você vai deixando de sofrer por isso. Bem o oposto do que acontece se você não faz esse tipo de análise e simplesmente age de acordo com o sentimento da culpa. Você pode, por exemplo, estar reforçando comportamentos manipuladores de pessoas que convivem com você. Por exemplo, se você se sentiu culpado, culpada após ter dito não para alguém,
e aí essa pessoa reagiu mal, possivelmente se vitimizando. Está aí um exemplo onde você pode aplicar essa reflexão. Afinal de contas, é um direito seu dizer não, e você não controla a forma como a pessoa vai reagir em relação a isso. É um direito dela também ficar chateada. O problema é você se culpar por isso e sofrer em relação a isso, e aí, na sequência, buscar reparar esse erro, entre aspas. Afinal de contas, não tem erro. As nossas emoções podem sim nos enganar. Então, a nossa análise racional relacionada às situações que geram emoções intensas pode ser um ótimo recurso para lidarmos melhor nesses contextos.